Paz e graça em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vós. Irmãos, é um prazer muito grande podermos compartilhar a palavra de Deus, mesmo ou em meio ao contexto que nós estamos vivendo, do coronavírus, do Covid-19, contexto global que temos vivido. Oramos e clamamos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre as famílias enlutadas, e precisamos também ouvir a palavra de Deus. Por isso que não estamos hoje reunidos no templo, mas nós somos a igreja que está espalhada aí em tantos lugares. Somos a igreja que vai usar a mídia para poder alcançar o coração de outras pessoas e levar a mensagem de esperança no Senhor Jesus Cristo. E esperança que trabalhamos por ela, buscamos fazer a nossa parte, esperamos em Deus de podermos estar, então, mais uma vez, que Deus nos permita voltar, nos reunirmos e celebrarmos juntos o nome dEle. E eu gostaria de, neste domingo, 22 de março, que a Igreja Presbiteriana do Brasil convocou a todos, para todos os membros da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para um momento de jejum e de oração, intercedendo e clamando a Deus a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 41. A Bíblia nos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um texto muito interessante, porque nos mostra as duas inseparáveis naturezas do Senhor Jesus Cristo: a sua natureza divina e a sua natureza humana. A sua natureza divina claramente demonstrada pelo domínio e pelo poder de Jesus sobre a natureza. A sua natureza humana pelo cansaço que o levou a dormir no barco. O que é que fez Jesus naquele dia para estar tão cansado já no final do dia? Mateus, que é um texto paralelo que narra essa mesma situação, no capítulo 8, Mateus registra que naquele dia Jesus pregou o sermão do monte. Naquele dia Jesus curou um leproso. Naquele dia Jesus curou um criado do centurião. Naquele dia Jesus curou a sogra de Pedro. Naquele dia, à tarde, trouxeram as pessoas, muitos endemoniados, para o Senhor Jesus Cristo, e Jesus a todos curou. Marcos diz que Jesus foi para casa descansar, e a multidão foi atrás dele. Jesus e os discípulos não podiam sequer comer, e os seus parentes então saíram atrás dele, porque queriam prendê-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Se você voltar ao texto de Marcos capítulo 3, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz lá, Marcos 3, versículos 20 e 21, diz: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Nós vemos como Jesus estava tenso, cansado, estressado. E isso fez então procurar a polpa do barco e descansar um pouco naquela travessia. Assim foi que Jesus então, cansado, não podendo descansar em casa, ele foi com os seus discípulos da Galileia para a terra dos Gerazenos, para a outra margem. Era uma travessia de aproximadamente 10 quilômetros. Era o chamado Mar da Galileia, que
que na verdade nós sabemos era chamado Mar da Galileia, mas é um grande lago, que muitas vezes você não consegue ver o outro lado. Então, nesta grande travessia, Jesus dormiu, ele procurou repousar um pouco, já era tarde. É interessante como ainda hoje há tempestades, que mesmo com todo o avanço tecnológico, muitas vezes pega alguns pescadores de surpresa. Que dirá naquela época? A grande questão, muitas vezes, olhando para as tempestades da vida, é: onde é que Jesus está no barco da sua vida? A questão é se você chamou Jesus para estar no barco da sua vida e ajudar a você a atravessar, a passar e superar e vencer toda esta travessia. E se você chamou Jesus para estar no seu barco, o que é que ele, Jesus, está fazendo na sua vida e qual a sua reação ao que ele está fazendo? Nós passamos, todos nós, por tempestades na vida. Tempestades muitas vezes na vida pessoal, muitas vezes na vida familiar, no trabalho, nos estudos, às vezes tempestades na igreja, nos relacionamentos com os nossos vizinhos, ou irmãos em Cristo, ou familiares, com quem quer que seja. Nós somos falíveis, somos pessoas, somos humanos, e passamos por esses momentos muitas vezes tão difíceis. Como nós estamos passando nesse contexto? Ouvindo as notícias, nos deparando com cenas tão tristes, tão profundamente lamentáveis, muitos olhando para a sua própria história e pensando e dizendo: eu nunca vi em toda a minha vida um momento como este. A grande questão é se Jesus está no nosso barco, porque se Ele está no barco da nossa vida, nós precisamos aprender a ter esperança, a confiar trabalhando com o poder e a força que Ele nos dá, a fé que Ele nos dá. Nós precisamos confiar nele. Desde os tempos mais antigos, este texto bíblico, esta narrativa dessa travessia e da tempestade aos quais foram acometidos o Senhor Jesus e os seus discípulos, esse texto, essa narrativa tem sido usado para simbolizar a igreja em mares bravios. É quando nós lembramos, às vezes, talvez, daquele cântico que você tenha, quem sabe, entoado, ainda quando criança: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E nós precisamos pensar sobre isso. Se Cristo está, de fato, no barco da nossa vida, e qual tem sido a nossa reação ao que Ele tem feito no nosso viver. É pensando nesse contexto da tempestade, das tempestades pelas quais passamos, da tempestade que o globo terrestre, que os continentes, que os países apresentam e passam neste momento. É pensando em tudo isso que nós gostaríamos de tirar algumas lições. Primeiro lugar é que é preciso enfrentar a tempestade. Essa travessia aqui de Jesus com os discípulos foi um teste difícil no começo do ministério dos discípulos. A Bíblia nos diz no versículo 37 que veio um grande temporal de vento, que ondas se arremessaram contra o barco, que o próprio barco já estava a encher-se de água. Observe que eram pescadores experientes, experimentados, mas então eles agora assustados, eles chegaram a acordar o Senhor Jesus Cristo e eles fizeram isso desesperadamente. Os discípulos estavam desesperados com a situação. Apesar de terem andado com o Senhor Jesus Cristo, apesar de terem visto várias maravilhas naquele mesmo dia, pessoas endemoniadas sendo libertas, pessoas sendo curadas e tantas outras, apesar de terem visto o poder do Senhor Jesus Cristo, eles se desesperaram diante daquele grande desafio. Eles pensaram que eles iriam morrer. Até certo ponto, irmãos, nada mais óbvio, colocando-nos no lugar deles, dos discípulos, nada mais óbvio. Pense: tempestades, ondas, o barco se enchendo de água, nada mais óbvio em relação ao desespero desses discípulos. Nada mais óbvio, sim, se Jesus Cristo não estivesse lá. Se Jesus não estivesse lá,
poderíamos até concordar. Seria totalmente óbvio toda aquela reação. Se Jesus está no barco da nossa vida, nós temos que crer que a tempestade vai passar. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nós podemos crer que a bonança vai chegar, se nós depositarmos a nossa confiança nele e seguirmos as suas orientações. Precisamos tirar os olhos das ondas, precisamos tirar os olhos do vento, precisamos tirar os olhos do barco enchendo-se de água, e precisamos colocar os nossos olhos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nas suas promessas. Então veja, enfrente este momento, enfrente este contexto do coronavírus, enfrente o isolamento domiciliar, enfrente o que for, o que quer que aconteça, enfrente confiando no Senhor, que Deus está no controle, enfrente confiando nas suas promessas, Nós não estamos livres de nenhum problema, porque somos cristãos, porque servimos a Deus, porque buscamos ser fiéis a Deus. Nós não estamos livres de contrairmos o vírus, nós não estamos livres de precisarmos de atendimento não só domiciliar, mas até hospitalar, e nós não estamos, até certo ponto, entendamos bem, eu quero que você entenda bem essa colocação, nós não estamos livres até mesmo da morte, mas nós devemos passar por qualquer situação com temor e tremor diante de Deus. Precisamos passar com confiança no Senhor e sabendo que a nossa vida depende do Deus que nos criou e do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho de Deus Pai, que nos salvou por sua promessa e por sua palavra. Então, em primeiro lugar, enfrentamos a tempestade. Em segundo lugar, me permita dizer que nós precisamos não só enfrentar a tempestade, mas nós precisamos aprender com a tempestade. Nós precisamos aprender com a tempestade. Os discípulos tinham muito a aprender com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz no versículo 38 que Jesus estava dormindo no travesseiro e ele foi despertado. Jesus foi despertado, irmãos. A Bíblia nos diz nesse versículo 38, quando a palavra de Deus nos fala: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, os seus discípulos o despertaram, e eles lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos, irmãos, despertaram o Senhor Jesus Cristo através do desespero deles, com desespero, com julgamento em relação ao Senhor Jesus Cristo. Foi uma pergunta que eles fizeram, quase que com um tom afirmativo: não te importas que pereçamos? Os discípulos estavam dizendo: Jesus, mestre, o Senhor não está preocupado conosco? Os ventos estão batendo, as ondas estão batendo no barco, os ventos estão soprando, o barco está se enchendo de água, e o Senhor está dormindo. Será que o Senhor não se importa conosco, com as nossas vidas? Exatamente porque Ele se importa, porque Ele nos ama e porque Ele amava e se importava com os discípulos. Exatamente por isso é que Ele estava repousando. Ele tinha o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele sabia que os discípulos não iam morrer, não ali, não naquela tempestade, não ali no mar da Galileia. De fato, eram discípulos muitas vezes tão medrosos por não conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus se importa, foi que Ele suportou os discípulos. Porque Ele se importava, é que Ele exortava os seus discípulos, os orientava e muitas vezes até os repreendia duramente. O versículo 40, o Senhor Jesus Cristo então exorta os seus discípulos. A Bíblia nos diz então, que então lhes disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus exorta os discípulos quanto à timidez, quanto ao medo deles. Jesus exorta os discípulos quanto à incredulidade, quanto à falta de fé dos discípulos. Nenhum dos discípulos escapou, nenhum deles. Nem Pedro
nem João, nem Tiago, que eram líderes mais próximos de Jesus, no meio aqui daqueles 12 discípulos, nenhum deles escapou à reprimenda do Senhor Jesus Cristo. A fé, ela não vem instantaneamente, ela é um dom de Deus, e essa fé ela é fortalecida através das provas. É um ditado que diz, não é um versículo da Bíblia, que os bons marinheiros não se fazem em mares calmos, tranquilos. Os bons marinheiros não se fazem, não são forjados, não são formados em mares calmos e tranquilos. De fato, Jesus estava querendo mostrar a eles que cada experiência eles precisariam vivenciar, aprendendo, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais de quem era aquele mestre, a quem eles se dispuseram a seguir depois do chamado do Senhor Jesus. Quanto mais os seus discípulos medrosos conheciam do Senhor Jesus Cristo, mais eles se fortaleciam, até depois do Pentecostes, eles poderem ser capazes e capacitados por Deus de dar a própria vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos com os discípulos, nós estamos com Jesus dormindo no barco, nós estamos com Jesus como que dormindo diante da tempestade. Parece que Ele não está fazendo nada, parece que Ele não está cuidando das nossas vidas, parece que Ele não se importa conosco, e nós terminamos como que partindo para julgá-lo, não tendo paciência, nos desesperando, e o pior, muitas vezes levando outras pessoas ao desespero, aqueles que estão ao nosso redor. Nenhum cristão está sozinho no mar da vida, e Jesus tem muito a nos ensinar com as tempestades da vida. Nós precisamos aprender. Esse tempo que temos vivido do coronavírus, esse tempo do Covid-19, esse tempo de isolamento domiciliar, esse tempo em que parece que as cidades e países vão praticamente, quase que totalmente parando, só ficando os serviços essenciais, precisa ser um tempo que não pode passar desapercebido às nossas vidas. Precisa ser um tempo que precisamos refletir como nós temos vivido, e temos que aproveitar esses dias, essas semanas juntos, para pensarmos juntos, orarmos juntos, estarmos mais unidos, termos o tempo que muitas vezes nós reclamávamos que não tínhamos. Então é aproveitar agora, é curtir mais um ao outro, mas é orar mais, é ler mais a palavra, é trocar mais mensagens de edificação, é aprender a deixar de lado algumas diferenças, algumas delas que não são nem biblicamente recomendáveis e que em si não são nem mesmo pecado. As diferenças políticas, aquilo que nos separava, que nos distanciava, de repente nós nos encontramos precisando orar mais uns pelos outros, ler mais a palavra, estarmos mais unidos como povo de Deus, e que isso é a essência do Evangelho, para que possamos servir e abençoar outras vidas e podermos ser bênção, ser luz e sal do mundo. Então veja bem, as tempestades devem então nos fazer pensar que nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos enfrentar as tempestades com o poder que Deus nos capacita. Nós precisamos também não só enfrentar as tempestades, nós precisamos aprender com as tempestades, precisamos tirar lições dessas tempestades. Mas nós precisamos, em terceiro lugar, nós precisamos crer em meio à tempestade. Nós não devemos esperar passar a tempestade para crer, não. Nós precisamos crer em meio à tempestade. É lembrar de Jairo, chefe da sinagoga, um homem tão importante, tão famoso, que estava com a sua filha doente, e os evangelhos nos relatam essa situação. Quando então Jesus atende o seu chamado, para que ele pudesse ir até a sua casa e curar a sua filha de 12 anos, que estava enferma à beira da morte. E então aquele homem vai lá e clama a Jesus que pudesse atender o seu pedido e se dirigir até a casa dele.
E a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus então cura uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Jesus dialoga com ela, ou seja, parecia que o tempo estava passando e parecia que Jesus estava desperdiçando o tempo que deveria ser usado para curar a filha de Jairo. E para piorar a situação, um dos servos de Jairo chega até ele e diz: a tua filha faleceu, não incomodes mais o mestre. E naquele momento então é que Jesus diz: crê somente, apenas crê. Era preciso crer no Senhor Jesus. E então ele olha para Jesus e diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos crer em meio às tempestades da vida. Quem é o Jesus que dorme no barco da sua vida? Quem é o Jesus que dorme no barco da sua vida? A Bíblia nos diz, irmãos, que no versículo 39, que Jesus, despertando do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus repreendeu o vento. Jesus mandou o mar se acalmar. O mesmo termo que Jesus usa aqui, acalma-te, emudece, cala-te, para. É o mesmo termo que ele usou para libertar o possesso, lá no capítulo 1, versículo 25 de Marcos, capítulo 1, versículo 25, a Bíblia nos diz, Marcos capítulo 1, versículo 25, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Foi aquele homem endemoniado em Cafarnaum, que vivia em Cafarnaum. Jesus disse: cala-te. É o mesmo termo grego que Jesus usa aqui para o mar. Acalma-te, cala-te, para essa agitação. Mesma agitação que o diabo estava fazendo, que o demônio estava fazendo com aquele possesso ali em Cafarnaum. Agora Jesus estava dizendo para o mar: acalma-te, emudece. Até alguns chegam a pensar que Satanás poderia estar por trás, querendo agitar as águas do mar da Galileia. Nós não queremos pensar desta forma. Não precisaria nem mesmo Satanás mover ventos ou mover águas. Sim, porque a própria natureza criada por Deus, ela já tinha as tempestades comuns e normais daquela época. Mas os termos são os mesmos termos. É o mesmo Jesus que liberta um possesso de tanta agitação, de tanta agonia, de tanto terror. É o mesmo Jesus que acalma ali o mar e dá ordem para que o mar da Galileia, o lago da Galileia, pudesse então se acalmar, a tempestade pudesse então passar. Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza e sobre o reino espiritual. Sobre o reino espiritual quando expulsou o possesso lá de Cafarnaum. Jesus mostrou o seu poder sobre o reino da natureza quando acalmou ali a tempestade, mostrando quem de fato era Senhor sobre a tempestade. E a Bíblia então vai nos dizer que os próprios apóstolos, assustados, no versículo 41, eles chegaram a perguntar, diz a Bíblia, e eles, os discípulos, apóstolos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta dos discípulos, irmãos, mostra como os discípulos conheciam pouco do Senhor Jesus Cristo. Até porque os judeus, eles acreditavam que só Deus tem o poder para acalmar os males, as tempestades. Se você abrir no Salmo de número 89, versículos 8 e 9, o salmista vai nos dizer, no Salmo de número 89, versículos 8 e 9, o salmista vai nos dizer de forma maravilhosa, Salmo 89, versículos 8 e 9. Ó Senhor Deus dos exércitos,
quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas, versículo 9, Salmo 89, versículo 9 agora, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam. Tu as amainas, tu acalmas estas ondas. Então os judeus entendiam claramente, o salmista estava falando única e exclusivamente de Deus, não eram nem os anjos, é o poder de Deus. Só Deus pode acalmar a natureza, só Deus pode fazer abrandar as ondas ali, amainar a força das ondas. E aqui está a grande revelação, é que Jesus, o Filho de Deus, é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho estava ali com os apóstolos no barco. Foi Deus Filho quem deu a ordem sobre a natureza, dizendo: acalma-te, emudece. E então o lago da Galileia parou, acalmou, as ondas pararam, os ventos cessaram, acalmou tudo, porque Jesus, o Filho de Deus, Ele é Deus. Esta era a grande revelação. Ele é o Filho de Deus encarnado. Jesus é o Emanuel. Jesus é, como diz o termo Emanuel, Deus conosco. É o Deus que está presente conosco. Não havia razão para tudo o que os discípulos fizeram e falaram, desde que eles conhecessem profundamente o Senhor Jesus Cristo. Hoje falam tanto de um Jesus distante, às vezes, e não presente. É o Jesus de quase 2000 anos atrás. É o Jesus das editoras dos livros. É o Jesus das palestras. É o Jesus dos espetáculos. Como agora nós estamos tendo o adiamento, possivelmente para setembro, o adiamento da chamada, do espetáculo, da chamada a paixão de Cristo. Quantas pessoas saem impressionadas, impactadas com o espetáculo, mas logo voltam para as suas rotinas. A maioria volta para o seu corre-corre e voltam como se tivessem assistido um grande filme de George Lucas, de Steven Spielberg ou qualquer outro grande diretor, um grande espetáculo, um grande filme, mas não é o Jesus, aquele mesmo Jesus presente. É o Jesus dormindo, mas não é o Jesus presente, poderoso, capaz de acalmar o mar. Há um adesivo que está presente em muitos carros aí, por nossa cidade e pelo nosso país. Um adesivo que diz o seguinte: Jesus está vivo, hoje falei com ele. É uma tentativa de dizer: o Filho de Deus está vivo. Ele não morreu e ficou lá, no sepulcro. O seu corpo não foi encontrado. Ele foi visto ressurreto por centenas e centenas de pessoas. Os seus apóstolos testemunharam isso e pagaram com a própria vida para não negar a verdade que Jesus vive, que ele está vivo. E olhar voltando para a figura do barco na tempestade e lembrar: Jesus não está num sono eterno, não, ele está vivo e ele é o Senhor do cosmos, ele é o Kyrios, ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, tudo é para a glória dele, tudo é para a glória de Deus Pai, para que o nome de Deus Pai seja honrado e glorificado. Há uma frase e um pensamento de um líder de uma igreja no mundo, depois eu vou dizer em que país, um líder de uma igreja que dizia o seguinte, que diz o seguinte pensamento: inúmeras igrejas e ministérios receberam Jesus com alegria no passado, mas hoje prosseguem pela sua própria força e seguindo os seus próprios projetos, enquanto o Senhor dorme no meio deles. Naturalmente que Jesus não está dormindo. Talvez poderíamos trocar e dizer, na verdade, quem está dormindo é a igreja, quando não reconhece o poder do Senhor Jesus Cristo. A frase que li aqui, ela foi dita pelo chamado irmão Yun,
um líder da igreja doméstica na China. Um líder da igreja doméstica na China. Os cristãos sofreram e ainda sofrem por uma certa falta de liberdade. Os templos não se constroem na China como se constroem no nosso país, no nosso Brasil, com tanta liberdade que temos. Não. Nós bem sabemos. É um país de regime comunista. A ditadura, sim. Há o capitalismo, Hong Kong, você sabe, você deve conhecer todo o contexto econômico da China. Há um capitalismo para os interesses dos poderosos. E é quando este país não se rende, ou qualquer outro país, qualquer pessoa, é quando nós não nos rendemos a Deus, que nós somos levados pela própria natureza criada por Deus a ter que reconhecer a nossa falibilidade. Nós somos falíveis, e precisamos crer em Deus, precisamos confiar em Deus. Há uma igreja na China também sofrida, que foi ainda mais sofrida no passado, quando não era possível se reunir com liberdade nos templos, quando era perseguida. E muitas vezes, irmãos, essa igreja esteve nas casas, se reunindo de casa em casa. Era a igreja chamada muitas vezes por muitos de subterrânea, perseguida, que buscava se reunir, mas ainda que escondidamente, para poder preservar a vida e poder levar a mensagem do Evangelho a tantas outras pessoas. Muitos foram presos e torturados pelo regime na China, mas não negaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Os testemunhos estão aí. Portanto, os chineses que dedicaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, a testemunhar a fé do Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto de tantos problemas globais, mundiais, diante da tempestade que nós temos vivido, e existem outras, mas olhando para esta maior neste momento, para esta tempestade, se podemos chamar assim, do coronavírus, do Covid-19, nós podemos então pensar no desafio de que nós precisamos enfrentar a tempestade com o poder e o auxílio de Deus. Nós precisamos aprender com a tempestade, tirarmos profundas lições do que nós temos vivido. E nós precisamos crer em meio à tempestade. Não podemos deixar para crer depois, precisamos crer agora e clamar a este Deus Todo-Poderoso agora, lembrando de que Deus está no controle de todas as coisas. A igreja sofreu uma perseguição tremenda nos 2 séculos e meio seguintes ao Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, até que a igreja se tornou a religião oficial do império. Muitos até entendem que ali foi o desastre da igreja, mas eu não quero entrar neste mérito neste momento, mas eu quero trazer a lição de que a igreja passou ao longo de tantos e tantos séculos, e ali tendo a perseguição dos judeus, depois a perseguição do Império Romano, e a igreja, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobreviveu. E como Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com certeza nós cremos que se Jesus não voltar até lá, toda essa tempestade vai passar. O Covid-19 vai passar. Tudo isso vai passar. O coronavírus vai passar. Se Jesus não voltar antes, tudo isso vai passar. Sim, e nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Repito, precisamos enfrentar as tempestades. Precisamos aprender com as tempestades. Precisamos então crer em meio às tempestades. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todo esse domingo. Deus abençoe a sua semana. Que você possa estar conectado à igreja. Se não podemos neste momento, por uma questão social, por uma questão de que precisamos de um certo isolamento sério domiciliar, que nós possamos estar juntos usando os recursos que Deus nos deu, que são os recursos tecnológicos aí, que podem nos aproximar,
que possamos nos aproximar espiritualmente e efetivamente possamos estar usando esses recursos para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a edificação da igreja. Esteja nos acompanhando pelo site da igreja, www.ipencruzilhada.org, não tem o BR no final. Esteja nos acompanhando pelo Face da igreja, esteja nos acompanhando pelo grupo de Zap da igreja, o IPE Comunica, e que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a uma palavra de oração. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos nas Tuas mãos. Nós não estamos nas mãos de governos e políticos. Nós não estamos nas mãos de quem quer que seja. Nós estamos, ó Deus, prioritariamente, intensivamente nas Tuas mãos. As nossas vidas dependem de Ti, Senhor. O nosso viver depende de Ti. A nossa saúde depende de Ti. Por isso, ó Deus, nós clamamos no nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Que Tu estejas estendendo as Tuas mãos de graça e misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, neste momento tão difícil. Que nós não nos desunamos, não nos separemos, por nossas convicções sejam políticas, ideológicas, ou até mesmo teológicas, Senhor. Mas que nós possamos estar unidos na Tua Palavra, como igreja do Senhor. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Abençoa, Senhor, a sua liderança, a sua diretoria, a comissão executiva do Supremo Conselho, os presidentes de sínodos, presbitérios. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades seculares. Abençoa, Senhor, o presidente da nossa república, o vice-presidente, os ministros, Senhor, do nosso país. Tem misericórdia, concede, ó Deus, sabedoria, quebrantamento, humildade, que tanto cada um precisa, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso Senado, a nossa Câmara, Senhor, Federal, de deputados federais. Abençoa, Senhor, o Supremo Tribunal Federal. Tem misericórdia, Senhor, das nossas autoridades. Quebranta-lhes, ó Deus, o coração. Nos ensina como povo, Senhor, a podermos honrar e glorificar o Teu nome, a buscarmos ao Senhor. Ó Deus, nesse momento, nós clamamos a Tua bênção de modo especial sobre aqueles que estão precisando sair, que precisam sair para trabalhar em prol do povo, Senhor. Aqueles que estão lutando pela saúde, que trabalham na saúde. Há bombeiros, policiais, há tantos outros da cadeia alimentar, produtiva, tantos e tantos e tantos outros, ó Deus, que precisam sair para trabalhar, Deus. Supre as nossas necessidades, Senhor, e nos ajuda, Senhor, para que como igreja possamos manter firme a propagação do Evangelho por todos os meios que o Senhor nos concedeu. Abençoa o Teu povo, Senhor, quando não podemos e não devemos estar fisicamente reunidos. Nós não queremos atentar contra o Senhor, não queremos tentar ao Senhor Deus. Te respeitamos e Te amamos, Te rendemos louvores, Senhor, porque Te somos devedores. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, do nosso país, de famílias enlutadas por todo o mundo, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe a nossa oração, nosso clamor, a nossa intercessão, ó Deus. Nós nada merecemos, mas, ó Deus, nós clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu Filho. Nós o fazemos, Pai, no nome dEle, pela assistência do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós clamamos, assistindo nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, Senhor, como convém. E nós o fazemos, ó Deus, confiados. Nós o fazemos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, agora e para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje, agora e para todos sempre. Amém.